Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e de sabedoria. Bom, hoje nós temos um tema importantíssimo. Nós falamos anteriormente sobre memórias. Hoje vamos ressaltar alguns pormenores disso. Memórias, recordações, lembranças. Quando falamos de memória, nós temos que entender que é um registro. Aquele registro de determinadas situações, de determinados momentos da jornada da nossa vida. Fica guardado dentro de nós. E uma memória, ela vem carregada de padrões emocionais. É como se fosse aquela roupagem da memória, que dá todo um diferencial para ela. E muitas vezes essas memórias podem agir de duas maneiras na nossa vida, de forma positiva ou de forma negativa. De forma positiva, para nos impulsionar, reconhecer que nós temos alguns valores assim incríveis, que nós conseguiremos chegar lá, que basta a gente, com disciplina, força, atitude, a gente chega aos nossos objetivos. Mas tem memórias também que nos bloqueiam, nos travam. Tem memórias que nos causam uma ligação com pessoas, mas tem outras memórias que nos afastam. Rejeição, abandono, são algumas dessas memórias. Enfim, não é bem em si a memória, mas é o conteúdo da interpretação, as emoções que são carreadas junto com essa memória. E hoje eu quero contar alguma coisa para você, eu quero compartilhar um momento com você, um momento especial, que ocorreu há 30 anos atrás e que me veio à lembrança há pouco tempo, fazendo uma reflexão na minha jornada. Consegui pegar alguns capítulos que talvez possa contribuir com você. Então vamos lá. Há 30 anos atrás eu trabalhava num hospital de doenças terminais, por assim dizer. Pessoas que chegavam, tinham doenças que realmente era inevitável que elas iriam vir a falecer. E nós participávamos desse sofrimento, né, das pessoas, dos parentes. Você vê, presencia, sente vividamente aquele sofrimento das pessoas. E é algo que te marca, né, que deixa marcado na tua memória. E algumas coisas a gente pode extrair dessa memória de uma forma extremamente positiva. Tudo começa mais ou menos assim. De uma senhora, Dona Alzira, ela tinha os seus 80 e poucos anos, infelizmente tinha um câncer de pulmão, respirava ofegantemente com um aparelho, mas a gente sempre chegava perto da Dona Alzira e ela tinha as suas fases boas, as suas fases de maior dificuldade, conversávamos com ela, pouco tempo porque ela não tinha muito fôlego, mas nós percebemos que ela tinha às vezes poucas visitas, era uma ou outra, ela já era viúva. E num dia desses eu vi Dona Alzira recebendo a visita de uma filha. A filha chegou-se com ela, conversaram. Eu fiquei mais contente porque o mais interessante é que nem sempre quando as pessoas estão no hospital elas recebem visitas. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Cada um tem um sistema familiar diferente. Tem pessoas que às vezes não tem ninguém na vida. Eu já vi muito isso em hospital. Pessoas inclusive que são amarguradas, fechadas por causa disso tudo. E que por vezes a bondade que a gente tem no coração às vezes chega com muita dificuldade para a pessoa, porque ela se desconfia de tudo. Mas Dona Alzira não era uma pessoa assim. Mas era uma pessoa que talvez tivesse dificuldade com filhos. E passado um tempo, 1 ou 2 semanas, fui conversar com a Dona Alzira. Quando eu cheguei lá, percebi que ela não estava mais no quarto. Conversei com a enfermeira e ela falou, olha, infelizmente a Dona Alzira teve uma crise e faleceu ontem à noite. E às vezes a gente fica muito chateado porque
Parece que você perdeu alguma coisa na tua vida. Eu fui lá para a cama dela, sentei alguns minutos lá. Via uma escrivania, no qual ela tinha lá, ela guardava uma Bíblia. Ela adorava ler Bíblia. Talvez seja de lá que ela tirasse toda a sua força, a fé, a esperança. E eu abri, eu encontrei um pequeno papel escrito algumas coisas. E aquele papel eu percebi que era da filha, que esteve lá na última semana. E eu li o papel e saí de lá, olha, imensamente emocionado. Guardei aquilo na lembrança. E hoje eu gostaria de compartilhar com você. Talvez não sejam as mesmas palavras que eu vi há 30 anos atrás, mas era mais ou menos assim. Naquele papel, acho que tinha 2 folhas de caderno, a filha escreveu: hoje eu senti algo que nunca havia sentido ou percebido. Estou perdendo mamãe. Minha querida mamãe, que tanto briguei, discuti e não aceitei. A minha mãe, na qual guardo sentimentos de rejeição, abandono e ódio. Mas algo aconteceu. No fim da noite, eu fui dar banho de leito em mamãe. Ela então virou de costas e eu umedeci a pequena toalha com água quente. Ao passar nas suas costas, eu senti mamãe frágil, tão doce, tão sensível, e respirei fundo. Ao tocar sua pele com sabonete líquido, um sentimento de pertencimento, de amor e profunda tristeza me invadiu. Mamãe olhou para mim e disse: minha filha, eu jamais iria pensar que meu fim seria assim. E naquele instante eu lhe dei um confortável abraço e sussurrei dentro de mim: eu te amo. Ao terminar o banho de leito, eu a cobri e no silêncio me sentei ao seu lado. Então, uma recordação apareceu na minha mente. Sempre eu me senti rejeitada, abandonada. Éramos em muitos irmãos. Nunca tive a atenção que eu queria. Eu sempre achei que ela se importava com todos, menos comigo. Mas tudo isso naquele momento se foi, pois naquele instante eu me lembrei de algo. Uma recordação brotou. A de um dia, apenas um dia. Quando criança, nos meus 4 anos de idade, quando estava doente, de cama, à noite, bem tarde, e vi que mamãe chegou ao meu lado, colocou a mão na minha testa, me cobriu com um cobertor e simplesmente se sentou ali. O ambiente era tranquilo e sua presença certamente era para eliminar meu medo e insegurança. Eu percebi que era isso que ela queria fazer. Hoje, sentada aqui, eu faço o mesmo. Tento passar para ela a mesma segurança. Eu estou aqui, a mesma paz, e torcendo com esperança que tudo se ajeite na vontade de Deus. Existem momentos na vida que compreendemos a nossa jornada, a nossa sede, os nossos pais, a nossa existência. Talvez a perda seja um chacoalhão do universo para que possamos abrir nosso coração para coisas muito mais importantes.
Eu fiquei muito emocionado quando eu li aquele papelzinho, 2 folhas azuis, e saí de lá com uma percepção diferente do mundo. Passou-se 30 anos e hoje eu trago aqui para compartilhar com você. Às vezes nós temos algumas dificuldades com algumas pessoas, dificuldades com situações. Eu vejo pessoas que depois que as outras pessoas que faziam parte da sua vida vão embora, é que chega dentro de nós uma percepção de que tudo poderia ser diferente. É até um pouco difícil falar hoje sobre isso. Mas a verdade é que quando a gente tem algumas perdas na nossa vida, a gente começa a valorizar algumas situações. E trazer essas recordações, como essa pessoa que eu nunca mais vi na vida trouxe, e colocar para fora o que ela estava sentindo, é mostrar, né, simplesmente, que a gente precisa dar a volta por cima. Que a gente precisa começar a entender algumas coisas na vida. O que me chamou muito a atenção aqui foi 2 coisas. Primeiro, que ela percebe, né, que ela está perdendo uma mãe. Esse é o chamado para ela. E segundo, que ela fala: eu tenho sentimentos de rejeição, de abandono e de ódio. Mas você vê que ela fala aqui embaixo, chega um momento da vida dela, um momento que ela tocou a mãe, que ela sentiu toda a fragilidade, que ela percebeu, né, que mamãe é humana, como todos nós, mas que mamãe também trouxe ela ao mundo e deu a maior dádiva do universo a ela, a vida, né? Então, naquele instante, fica para trás o ódio, o ressentimento, o abandono, a decepção, aquelas emoções que grudam na memória. E ela estando sentada naquele momento, pelo que eu percebo, fez disparar uma memória. Como isso acontece conosco. Tem momentos que nos associam a memórias. E essa memória que associou foi justamente de muitos e muitos anos atrás, quando ela tinha 4 anos, e que naquele momento da fragilidade dela também, mamãe esteve presente. Fecha-se aí um ciclo de amor, de perdão, e por mais que ela não tenha conseguido externar para a mamãe e dizer eu te amo, ela falou para dentro dela. Talvez o mesmo eu te amo que a gente espera por tanto tempo dos nossos, e eles estiveram falando de maneiras que a gente nunca conseguiu interpretar. A dica de hoje é para a gente ser um pouco mais paciente. A dica de hoje é talvez a gente fazer o Ho'oponopono para limpar todo sentimento de rejeição, todo sentimento de abandono, seja ele verdadeiro ou não. O que vai fazer a gente seguir em frente é o amor, é a gratidão, é o perdão. Coisas tão fundamentais na nossa vida hoje, para com os nossos. Então, hoje segue minha dica para você, que você possa colocar essa história na tua vida, transpor obstáculos, criar gratidão, tentar se liberar do abandono, dessa sensação
da tristeza, da rejeição, da vergonha, da injustiça, que você possa seguir em frente. E talvez Ho'oponopono seja uma das fórmulas para nos libertar disso tudo. Deus limpa em mim todo sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça, de vergonha, de decepção. Que se chegue perto de mim os verdadeiros valores. Eu agradeço a tua presença. Encontro você no próximo vídeo. Até lá.